Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 16, versículos 20 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, comentando o evangelho de ontem. Dissemos que Deus transforma a nossa tristeza em alegria. Hoje, nosso Senhor nos dá um motivo concreto pelo qual nos torna felizes: estar junto de nós. É o que diz estas palavras: também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. E é muito bonito o que diz em seguida: e ninguém vos poderá tirar a alegria. Ou seja, quando Jesus está junto de nós, nada nem ninguém nos poderá tirar a alegria. Este é então o segredo da alegria: estar junto de nosso Senhor, onde com Ele nenhum mal temeremos. Vamos dar continuidade à nossa série sobre o Marcelinho, comentando estes anos em que esteve doente, dos 25 aos 29 anos, e como ele foi levando heroicamente esta doença que o levou à morte. A doutora Carla Richter Zanella, médica assistente da equipe que tratou a doença do Marcelinho, desde o início até o final, testemunha o quanto ele marcou a sua vida profissional. Nunca tive um paciente como o Marcelo. Em todo momento em que eu via o Marcelo, ele foi sempre muito amável, muito respeitoso com a equipe médica, muito esclarecido, com perguntas sempre coerentes. Era uma pessoa bem diferente das pessoas normais. Era uma pessoa bem iluminada, bem à parte. Sempre teve muita esperança e foi muito colaborativo no que precisava fazer. Ele é uma dessas pessoas que eu conheci e que eu nunca vou me esquecer. E olha que eu me esqueço dos pacientes. Eu me envolvo muito quando eles estão doentes e, se ficarem curados, está ótimo. E se vierem a falecer, eu tento não conviver com aquilo e acabo me esquecendo da pessoa. Às vezes, não me lembro nem do nome. E o Marcelo é impossível esquecer dele por ser uma pessoa totalmente diferenciada das demais, fora do contexto normal, por ser muito fácil de tratar, muito fácil de conversar, de entender a situação, de nunca culpar ninguém. Nunca culpou um médico. Será que isso pode ter sido um erro médico? Negligência? O que acontece com a maioria das pessoas quando a doença é muito pior do que se espera? Nunca o Marcelo fez isso. Ele sabia que era uma doença difícil, tinha muita fé que ele iria superar, mas essa doença é traiçoeira mesmo. Agora, quem comenta é a autora da sua biografia. Marcelo não se deixou imobilizar pelo sofrimento e pela dor física e emocional de ver os entes queridos padecerem, transformando-os, como tudo em sua vida, em local de encontro profundo com o Senhor. Ser agradecido a Deus quando tudo acontece conforme a nossa vontade é louvável sem dúvidas, mas só os santos sabem louvar a Deus na contrariedade, no sofrimento. Agora é o depoimento do padre Flávio Sampaio, que foi o seu diretor espiritual. Aproveitou a cruz involuntária que a vida lhe impôs
para abraçá-la e carregá-la voluntariamente, oferecendo a enfermidade a Deus e os sofrimentos que essa lhe proporcionava, unindo-os à cruz de Cristo pela conversão dos parentes e amigos, bem como por todas as vocações da Igreja, sacerdotes, religiosos e leigos, pais e mães de família. A amiga Thais descreve um episódio surpreendente em que se torna manifesto o espírito de sacrifício e de amor ao próximo. Nunca vou esquecer-me de uma ocasião em que estava comemorando meu aniversário na pizzaria São Francesco e que tinha consciência de que o Marcelinho não podia ir em razão de, neste mesmo dia, ter realizado uma sessão de quimioterapia. E de repente vimos um táxi parando na entrada e o vi descendo de muletas. Foi emocionante demais. É claro que fui logo ao seu encontro perguntando se estava tudo bem, dizendo que ele não precisava ter se incomodado em ir para a pizzaria, que deveria estar descansando, quando ele, de um modo muito peculiar e habitual, colocou o seu dedo indicador na ponta do meu nariz e disse: "Eu não poderia deixar de participar da comemoração do aniversário da minha amiga querida." Podemos nos perguntar agora: de onde o Marcelinho tirava suas forças para agir como ele agia? E a autora da sua biografia nos dá a resposta. Ele tinha uma profundíssima devoção ao Santíssimo Sacramento. Marcelo era um fiel de missa diária e, com a abrupta internação, naquele momento no Hospital Governador Celso Ramos, perdeu a oportunidade de participar diariamente da atualização do Santo Sacrifício de Cristo no altar. O grande amigo Klaus, que na época possuía a provisão de ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, passou a levar-lhe a comunhão diariamente, o que fez por quase 6 meses, até quando condições clínicas o impediram de receber visitas diárias. Merece destaque o registro destes encontros diários. Antes, a alegria que demonstrava por poder receber Jesus Cristo sacramentado era indizível. Aguardava diariamente por aquele momento e regozijava-se e sorria intensamente por poder desfrutar da presença real de seu Senhor e Deus. E muitas vezes dizia-me literalmente, antes de iniciarmos o rito da Sagrada Comunhão fora da missa: "Amigo, tu me permites adorar um pouquinho?" E a partir do ritual romano da Sagrada Comunhão e o culto do mistério eucarístico fora da missa, fazíamos a constante leitura dos conhecidos hinos eucarísticos de São Tomás de Aquino para deleite da alma de Marcelo. Repito, ele sempre insistia, e sempre de forma muito polida e reservada, que o fizéssemos adorar e ler algum hino antes do rito da comunhão em si. Sempre quis eu ter a fé e o amor eucarísticos que Marcelo naturalmente tinha e transmitia. Uma piedade eucarística que, com toda a minha sinceridade, nunca vi sequer em ministros ordenados que eu tenha conhecido. Hoje, rogo a Deus por sua intercessão para que a aumente em mim, como que ao ouvir as mesmas palavras dele que ainda ecoam em meus ouvidos, mas de um modo levemente diferente: "Amigo, tu me permites adorar um pouquinho?" Que lição nós podemos tirar de hoje? Saibamos também apoiar-nos na Eucaristia, na Santa Missa, para carregarmos as nossas cruzes, como Marcelinho a carregou. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.